Muito bom dia, que alegria estar com você nesta segunda-feira, iniciando mais um Vida Devocional aqui pela IPP TV. Hoje nós vamos meditar num texto bíblico conhecidíssimo, um salmo de louvor à grandeza de Deus. Eu convido você a tomar a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura desse texto e também compartilhar deste link com seus familiares e amigos para que eles também ouçam e assistam uma reflexão bíblica que com certeza fará toda a diferença no seu dia, na sua semana e, o mais importante, por toda a vida. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela penetra as regiões mais profundas do nosso ser. Hoje nós vamos meditar no livro dos Salmos, no capítulo de número 8. E eu convido você a acompanhar a leitura deste texto bíblico maravilhoso, que diz-nos o seguinte: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Eu começo a nossa meditação no nosso programa Vida Devocional desta manhã fazendo uma pergunta muito importante. Você consegue responder onde a sua visão, onde a sua direção tem apontado mais a sua atenção? Qual é a direção que os seus olhos têm percorrido nesta vida? Você tem olhado mais para as coisas terrenas ou para as coisas celestiais? Sabe, há uma grande diferença entre aquelas pessoas que veem somente aquilo que está neste plano horizontal e aquelas pessoas que contemplam as coisas maravilhosas de Deus pela fé. Porque um crente de joelhos que contempla a majestade de Deus e a beleza de Deus, da sua criação, esta pessoa, ela enxerga mais longe que qualquer intelectual, qualquer filósofo em pé. Esse texto bíblico, ele nos diz muito sobre o olhar do crente. Muitas pessoas que ainda vivem em regiões desérticas no mundo, onde não há a menor possibilidade de um sinal eletrônico, tal como um GPS, ou então de um aparelho celular funcionar devidamente, elas têm uma única solução para trafegar longas distâncias e se endereçar nessas regiões desérticas. Elas olham para cima, elas conhecem mais da disposição dos astros e da constelação, os desenhos que os astros formam, e elas se orientam pelo céu para trafegar aqui na terra. Assim também deve ser a vida do crente. Neste mundo inóspito de perigos e de grandes desafios, nós precisamos nos referenciar mais por aquilo que está nas alturas, no que diz respeito à presença de Deus, à majestade de Deus, do que aquilo que nossos olhos contemplam aqui embaixo. Porque a nossa visão ela é parca, ela é exígua, mas quando de coração nós somos dirigidos pelo Espírito Santo e nós temos uma visão fiel, somos fiéis em olhar para a majestade de Deus, nós andamos muito bem aqui neste mundo. Nós não somos presas fáceis das ilusões.
nós não nos tornamos pessoas que se entregam facilmente às ofertas da vida e aos enganos. Nós somos as pessoas mais realistas quando contemplamos a majestade de Deus e a criação de Deus. Na igreja primitiva havia o hábito da contemplação. O que era isso? As pessoas elas se retiravam de lugares urbanos, muitas vezes, e se dedicavam a momentos, e até mesmo pessoas dedicavam uma vida toda para a prática da oração e do silêncio. Isso, com o tempo, foi tornando algo com contornos, e até mesmo o paganismo, quando entrou na igreja cristã, miscuiu isso com outras coisas que nós precisamos tomar cuidado. Mas lá no princípio, com os pais da igreja, aqueles homens sérios, nós aprendemos muito. Porque aquelas pessoas elas eram procuradas por outros que viviam em grandes centros urbanos, nos desafios da vida, nas vicissitudes, elas iam ter com estes homens para buscar orientação, porque eles viviam meditando na palavra, orando e contemplando a obra de Deus. Esse Salmo de número 8, ele nos ensina isso. Ele diz, ó Senhor, Senhor nosso. Eu chamo sua atenção para essa declaração do salmista, porque este salmo lhe é atribuído a Davi. E ele não diz apenas ó Senhor, ele por duas vezes, tanto no versículo 1 como também no versículo 9, ele diz, ó Senhor, Senhor nosso. Há um sentimento comunitário que habita a vida do crente e da igreja, que Deus se revela por meio da sua palavra. Deus, ele se revelou na vida e na vinda do seu Filho, e todo aquele que nele crê não é confundido. E quando nós estamos na presença de Deus, nós nos curvamos e falamos ao Pai nosso. Aqui o salmista ele está dizendo, ó Senhor, Senhor nosso, Deus de Israel, Deus do seu povo, Deus que habita no meio do seu povo, Deus que tem prazer na comunhão e na Assembleia Santa do seu povo, Senhor nosso. Ele diz, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Observe bem que esse salmo, ele fala sobre os astros, ele fala sobre a criação, mas ele principia dizendo o seguinte, o nome do Senhor é magnífico. O nome do Senhor nosso Deus está acima de todo nome. O nome de Deus está acima de toda a criação. O nome de Deus está acima de todos os astros. Na antiguidade, quando as pessoas adoravam aos astros, elas se orientavam até mesmo para decisões a partir das disposições dos astros, como as pessoas ainda fazem hoje em dia, que é uma prática pagã, não é bíblica. Então a palavra de Deus ela vem, inspirada pelo Espírito Santo, e o Espírito do Senhor soprava a estes homens essa rica verdade, que o nome de Deus ele está acima de qualquer combinação de astros, de elementos da criação. Isso tudo está no plano inferior comparado à majestade divina. Eu pergunto a você, nesta manhã, o que orienta a sua vida? Você é uma pessoa que acredita naquelas tradições pagãs que fala que a partir das disposições dos astros, se você as observar, você tem mapas para a sua vida? Não, a Bíblia nos ensina completamente diferente. Ela nos ensina que a relação com Deus em dizer Senhor, Senhor nosso, meu Deus, Deus da minha salvação, quão magnífico é o teu nome. O nome de Deus está acima de toda a constelação, está acima de toda a criação. E o que é o nome do Senhor? O nome do Senhor, ele é dado, ele é conhecido a todo aquele que o teme, a todo aquele que busca viver uma vida de conhecer a Deus e prosseguir conhecendo, em amá-lo sobre todas as coisas, em reverenciá-lo. Essas pessoas conhecem o nome do Senhor. E isso é maravilhoso, porque o salmista diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. O salpicado que nós temos na amplidão dos céus, Deus colocou pontualmente com os seus dedos
Ele endereçou cada um dos astros, cada uma das estrelas. Esses brilhos maravilhosos que nós temos, Deus sabe e Ele colocou propositalmente cada um deles. E Davi diz, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Davi diz que o nome de Deus é magnífico e inspira as crianças mais tenras para que o louvor delas sobressaia ao grito dos adversários enfurecidos. Não é maravilhoso isso? Que o nome do Senhor faz com que o nosso coração exulte e até mesmo nos improváveis. Quando a gente pensa que ali não há tanto poder de fôlego, o salmista diz, o canto e o louvor dele sobressai aos dos adversários. Jesus citou isso quando ele entrou triunfalmente em Jerusalém. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força para louvar e engrandecer o nome do Senhor. O versículo 3, o salmista diz no capítulo 8, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Há uma parábola maravilhosa do autor Brennan Manning no livro O Evangelho Maltrapilho. Esta parábola ele tomou de escritores europeus que criaram a seguinte cena, que um anjo conversa com o outro apontando para o globo terrestre e um diz para o outro, nossa, mas parece um grão de areia, não? Ele diz, é verdade. E dentro daquele grão de areia há um serzinho ali tão pequeno, é o homem. E um anjo responde a este que está dialogando, dizendo assim, mas Deus os ama tanto que enviou o seu filho justamente por causa daquele serzinho pequeno, naquele pequeno grão de areia que nós, em toda essa constelação, contemplamos. É apenas uma parábola para nos ajudar, mas aqui Davi está dizendo, em meio a toda esta obra criada, o que é o homem? No entanto, Deus o ama. Deus se revela ao homem. Deus enviou seu Filho para que o homem conheça quem é o Deus de toda a criação. Isso não é maravilhoso? Em meio a tanta criação, em meio a tanta majestade, Deus sabe quem é o homem. Deus sabe qual o endereço em que eu e você nos situamos em todo este universo. E Ele deseja se revelar a nós, mostrar a sua majestade, que nos orienta na vida. Assim, Davi diz no versículo de número 5 sobre a autonomia que o homem tem, que ela é dada por Deus. O que nós temos para gerenciar este mundo é derivado do poder de Deus. Nós não somos seres superpoderosos, ou como nessa teologia pagã moderna que advém de pessoas que não temem a Deus, que dizem que o homem é um Deus também. Não, longe disso, livre-se disso, não ouça pregações desse tipo. A palavra do Senhor nos ensina que o Senhor, somente Ele é magnífico e Deus não compartilha da sua glória com ninguém. O Senhor, Ele dá para nós a mordomia, ou seja, responsabilidade local, mas nós não somos deuses, não somos senhores do nosso destino, não somos senhores do juízo. A Bíblia nos ensina isso, nós dependemos de Deus em tudo e a nossa alegria está justamente nisso, em depender de Deus. O salmista diz, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. 2 pontos. Ele explica, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. As descobertas que qualquer pessoa fizer da natureza, agora, na nossa modernidade, nada mais são do que elementos que Deus está revelando da sua majestade e dizendo ao homem, eu criei e eu pus tudo isso diante dos seus olhos para que você olhe para mim. Ao invés de nós nos ufanarmos e nos envaidecermos nas nossas
prerrogativas e nossos pressupostos de descobertas e cientificismo, a Bíblia nos ensina o seguinte: Deus coloca tudo isso diante dos nossos olhos, não para que nós nos envaideçamos, mas para que nós olhemos mais para Deus e glorifiquemos o seu santo nome. O líquen que nasceu nessa madrugada, na chuva e na umidade, foi Deus quem colocou ali. O inseto mais insignificante aos nossos olhos não é. Deus em sua majestade o criou. O astro maior que o Sol, que pode trazer assombro para nós, asteroides que estão trafegando nesse espaço todo, Deus sabe todos os caminhos. Deus em sua majestade detém poder sobre todas as coisas. E o homem descobre isso não para o pavor. Isso não deve ser notícia pavorosa no mundo. Pelo contrário, quando você ouvir coisas de astros, de descobertas, de maravilhas da natureza, saiba o seguinte: Deus criou, Deus governa sobre tudo e o que acontece está sob domínio de Deus. Essa é a visão do crente. Um crente de joelhos, ele enxerga muito mais longe que qualquer pessoa, intelectual, filósofo, seja quem for, na ponta dos seus pés, nos seus estudos e com todas as prerrogativas acadêmicas. Aqui o Salmo 8 é um hino de louvor à majestade de Deus. E como que se louva a majestade de Deus? Dessa forma como Davi começa e ele termina dizendo: ó Senhor, Senhor nosso. Eu pergunto a você nesta manhã, Deus é o teu Senhor? Quando você diz Pai nosso que estás nos céus, você diz isso porque de fato você faz parte da família de Deus, Ele é seu Pai, ou porque você decorou uma oração? A oração modelo que o nosso bendito Senhor Jesus nos ensinou. Ela não é uma reza, não são palavras mágicas, não. Ali existem princípios de relacionamento com Deus. Somente Jesus nos leva a orar. E aqui, esse texto do Salmo 8, o significado dele, o que nós extraímos dele para a nossa vida, só faz sentido através de Cristo Jesus. Porque somente através de Jesus nós temos condições de conhecer o nome do Senhor, a majestade do Senhor nosso Deus. Saber que o Salmo 8 está apontando não para o homem natural, mas dizendo a respeito do homem por excelência, que é o Filho de Deus que veio em resgate de todos nós. O Salmo 8, ele é um salmo messiânico, ele aponta para Jesus. Nós precisamos, nesses dias em que as pessoas estão tão desconfiadas das informações, elas estão tão desesperadas deste mundo, quando elas olham nos horizontes, elas não têm direção em quem acreditar, para que lado ir, o que fazer, que medicação eu tomo, essa é válida, não é válida, quando que vai terminar a pandemia, quando nós precisamos olhar para cima. Nós precisamos dizer como salmista: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome. A criação ainda está aí. E todas essas coisas me fazem olhar para ti, Senhor. Apontam para a grandeza de Deus. Quando nós olhamos as nossas telas coloridas, nossos smartphones, nossos laptops, nossa televisão, o que vemos é um colorido enganoso que aponta para o que o homem faz, o que o homem diz que terminou, mas que na verdade pode continuar amanhã. Nós vemos as ilusões, nós vemos os interesses dúbios dos homens, mas quando nós desligamos as nossas telas coloridas e quando nós nos curvamos ante a majestade de Deus, pelos olhos da fé, nós vemos a grandeza de Deus e que desde o princípio, desde sempre, Deus continua sendo magnificado, glorificado na obra das suas mãos, que Deus continua no controle de todas as coisas e vale muito a pena olhar para Deus para ter direção nesta vida do que olhar para o que os homens dizem e que só nos trazem certezas. Portanto, faça do Salmo 8 a sua meditação ao longo deste dia. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome. Retire-se por um tempo neste dia, medite na grandeza de Deus, medite nas obras das suas mãos. Que coisa maravilhosa é saber que nós estamos trafegando num ambiente
que pesa 6 sextilhões de toneladas, um número incalculável, que é esse planeta Terra. Estimam assim os cientistas, numa velocidade de 1.300 a 1.600 quilômetros por hora, orbitando em torno do Sol. Que massa e que velocidade, que cataclisma que poderia gerar, mas não. Desde sempre Deus está controlando e governando este mundo. Que maravilha é saber que se ao invés de 320 mil quilômetros a Lua estivesse a 80 mil quilômetros, as marés seriam tão altas que não haveria condição alguma de vida nos continentes. Mas não, Deus a colocou numa distância própria para que a vida seja longeva e o homem tribute louvor ao Senhor Deus. Que bom saber que a crosta terrestre, se ela tivesse apenas 3 metros a mais de toda a superfície que ela tem, não haveria condições de vida vegetal, de vida animal sobre a face da terra. Mas até mesmo isso, esses 3 metros, o Senhor Deus, Ele gerencia em toda a criação. Se a terra não tivesse o ângulo dos seus 23 graus e meio orbitando ao entorno do Sol, se esse número não fosse com esta exatidão, ela então não proporcionaria as estações que nós temos. Tudo é uma obra maravilhosa que nós, quando paramos para meditar, olhamos para este céu e vemos todas as obras das mãos do Senhor, nós podemos nos lembrar daquele cântico que diz: e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Guarde isso no seu coração. O Deus que criou todas as coisas é o Deus que governa todo o universo. O Deus que te criou, Ele também deseja governar você e dar direção à sua vida. Hoje pode ser um dia maravilhoso para você, para a sua família, pode ser um dia marcante por toda a sua vida e ser conhecido como o dia em que eu definitivamente entreguei o governo da minha vida nas mãos do Senhor magnífico do Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome. Oremos neste momento. Senhor, graças te damos por tua palavra, que ela é viva e eficaz. Nós oramos, ó Deus, humildemente ante a grandeza e a majestade do Senhor. Bendito seja o teu nome. Senhor, nós pedimos humildemente que o Senhor faça a tua vontade em nossas vidas. Ó Deus, com tamanho nome, com tão grande amor, ó Deus, o que é impossível para ti, nada é impossível. Senhor, nós entregamos nossa vida nas tuas mãos, pois é melhor o Senhor governá-la do que nós mesmos. Dá-nos direção nesta vida, dá-nos direção neste mundo e ao longo deste dia que tenhamos a doçura de conhecer e prosseguir conhecendo a grandeza do Senhor nosso Deus. Assim nós oramos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia e uma excelente semana ante a grandeza do Senhor nosso Deus.